O Governo vai avançar com uma proposta que deixou a esquerda indignada e que da minha parte merece uma salva de palmas, que é a proposta para que as pessoas que recebem prestações sociais não contributivas possam receber essas prestações desde que trabalhem para as receber. Eu acho que a medida prevê até 15 horas semanais de trabalho. Diga-se de passagem, estamos a falar apenas dos beneficiários em idade ativa, e 15 horas semanais não é nada por aí além. Não se está aqui a pedir nada de extraordinário. Eu acho que é o mínimo essencial. Acho que o Governo deveria incluir aqui mais um conjunto de pessoas. Já lá vamos, mas vamos ver esta notícia e vamos fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, chega a saúde, a nova prestação social única, mas exige mais. Quem recebe subsídios deve trabalhar. André Ventura elogiou a nova prestação social única aprovada pelo Governo, defendendo que quem recebe subsídios deve trabalhar, mas pediu regras mais duras. Medida prevê até 15 horas semanais de trabalho social para beneficiários em idade ativa, e apesar de eu concordar com André Ventura, sem dúvida nenhuma, que a medida poderia ir mais longe, eu acho que é importante que o Chega aprove esta medida. Isto é um raríssimo sinal de sobriedade deste Governo e, portanto, é de se aproveitar. Acho que deve, sim, negociar e, se possível, ir mais longe na medida do possível. Mas isto é uma ótima proposta, diga-se de passagem. Havia melhor, sem dúvida nenhuma, mas isto é um ótimo começo. E eu acho que nós poderíamos facilmente adicionar, nesta circunstância em concreto, e bem sei que, apesar de tudo, não são receptores de prestações sociais, mas a população prisional deveria toda ela estar a trabalhar para sobreviver, porque é o que nós fazemos cá fora, é verdade. Quem quer comer, quem quer ter um teto por cima da sua cabeça, quem quer ter luz em casa, quem quer ter gás, quem quer ter internet, quem quer etc., tem que pagar. É verdade. E estes senhores que custam entre 60 a 70 euros ao Estado por dia, estou a falar da população prisional, não fazem puto para pagar aquilo que recebem do Estado, basicamente, a comida e o alojamento e etc. E, portanto, são tratados como lordes. O mínimo que se pode fazer é colocar estas pessoas a trabalhar, construir casas, limpar matas, etc., enquanto cumprem a sua pena. E isto, estamos a falar de pelo menos as 8 horas que a pessoa comum trabalha. E se puder ser acima disso, melhor, porque honestamente acho que é assim que tem que ser. E, portanto, é o mínimo que se pode fazer. E o modelo de El Salvador, diga-se de passagem, é bastante agradável no meu entender e era algo que deveria ser utilizado. O presidente do Chega, André Ventura, saudou esta sexta-feira a intenção do Governo de obrigar os beneficiários da prestação social única a desenvolver atividades de solidariedade social, considerando que a medida segue uma proposta antiga do partido. Ainda assim, defendeu que o Executivo deve ir mais longe. Em declarações aos jornalistas antes de uma visita à Feira do Livro de Lisboa, também tem que lá ir e aconselho que vão à Feira do Livro, vale a pena, Ventura afirmou que quem recebe subsídios deve trabalhar, sublinhando que essa tem sido uma das bandeiras do partido. Saúde por terem dado o mote a uma iniciativa que é do Chega, a uma proposta que é do Chega e que assumimos desde sempre, desde a fundação do partido como nossa. O líder do Chega defendeu, porém, que o princípio agora anunciado pelo governo do PSD deve tornar-se central na economia portuguesa. Quem recebe este tipo de ajudas, não estou a falar pontualmente, deve ter um contrato-programa em que devolve ao país uma parte desta ajuda que está a receber, afirmou, apontando exemplos como a Suécia e a Alemanha. Isto é bastante óbvio, na verdade, e, portanto, para não dizer que estes subsídios deviam era acabar para incentivar as pessoas a trabalhar, a verdade é só essa, as pessoas têm que perceber que tem que haver esses incentivos e o Estado está a prejudicar os incentivos ao trabalho em Portugal, desde logo porque financia pessoas a troco de nada para estarem a não fazer absolutamente nada e carrega na carga fiscal à fartazana as pessoas que estão a trabalhar. As pessoas que estão a trabalhar por conta de outrem, porque poderiam estar a receber mais e não recebem mais porque o Estado cobra, se for preciso, 3 salários a uma empresa para que se pague um, isto em perspectiva. Às empresas que cobra cargas fiscais elevadíssimas, nem vou falar, por exemplo, do IVA da construção, que comparativamente, acho que é o italiano, que é 6%, é também uma enormidade, portanto é um absurdo esse IVA em Portugal, e portanto os impostos que poderiam ser mais baixos e que eventualmente iriam incentivar
ao desenvolvimento económico, a maior rendimento das famílias, etc. Eu, aliás, até tenho uma ideia de modelo de sociedade em que o rendimento das pessoas não deveria ser taxado. Eu acho que poderíamos taxar o consumo, se quiserem, em perspectiva, garantir dinheiro dos impostos para financiar as Forças Armadas, o controle das fronteiras, etc. Coisas absolutamente essenciais para a continuidade de uma nação. Mas o trabalho deveria ser tendencialmente não taxado. É o que eu acredito e acho que era o que deveria acontecer, porque eu posso-vos garantir que o consumo seria muito maior, haveria uma ideia de economia circular e as pessoas iriam perceber que trabalhar vale a pena. Imaginem-se vocês, num país como o nosso, que tem escalões e escalões de IRS, em que vocês olham para o vosso bolso, são trabalhadores independentes, ou têm uma empresa aberta, independentemente do seu enquadramento, e olham para o vosso bolso, fazem as contas, sei lá, estão no 7º, 8º mês do ano, fazem as contas, eu tenho que abrandar no meu trabalho, porque se eu trabalho mais vou levar uma batulada tão grande de impostos no IRS que nem vale a pena trabalhar. E, portanto, as pessoas têm que perceber que vale a pena trabalhar em Portugal, vale a pena crescer, vale a pena criar, vale a pena empreender. Isso é importante. E, claro, não temos que andar com estas medidas ideológicas da caca dos Green Deals e tudo mais. Temos que permitir que as pessoas possam trabalhar, que vale a pena trabalhar em Portugal e não dar cá incentivos para que não se faça puto, como é neste caso. Pessoas em idade ativa a receberem apoios sociais para ficarem em casa a não fazer nada, é uma boa forma de garantir que elas não vão fazer nada, pelo menos enquanto houver esse subsídio. Quem recebe este tipo de ajudas, não estou a falar pontualmente, deve ter um contrato de programa em que devolve ao país o que está a receber. Ventura considerou ainda que esta obrigação não deve servir para encher ainda mais os cofres do Estado, mas antes para reforçar os apoios sociais destinados a pessoas com deficiências e idosos, e obviamente que isto são exceções, claramente. É esta a inversão, é esta a contrapartida que o Governo ainda não fez e que nós esperamos que deverá ainda ir mais longe. Aprovou esta sexta-feira no Conselho de Ministros esta proposta, que vai rever as prestações sociais não contributivas, criando uma prestação social única que vai consolidar 13 apoios sociais. E segundo percebi, e dizem as pessoas entendidas no assunto, esta ideia de consolidar estas prestações sociais todas numa só vai facilitar o controlo para a questão do abuso, o que da minha parte é absolutamente essencial do que estamos a falar. Eu acho que tendencialmente estes apoios não deveriam existir, com exceções das pessoas deficientes e tudo mais, isso sem dúvida, não digo que não, mas tendencialmente estes apoios não deveriam existir, mas se existirem podemos sempre melhorar e portanto eu prefiro dar 2 passos em frente do que ficar na mesma. Uma das principais novidades passa pela criação de obrigações para os beneficiários em idade ativa que não estejam a trabalhar. Segundo o Executivo, esses beneficiários poderão ter de cumprir até 15 horas de trabalho semanal social para manter o acesso à prestação. De acordo com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, as atividades poderão ser desenvolvidas junto de entidades públicas, organização da economia social ou estruturas da proteção civil. E, portanto, meus caros, parece-me muito bem, acho que é um ótimo passo, é um bom sinal que se dá ao país. Tiro daqui o meu chapéu à proposta do Governo. Concordo com André Ventura, poderemos ir mais longe, há espaço para ir mais longe, mas eu da minha parte deixo aqui o apelo, vamos aproveitar este pequeníssimo e raro vestígio de sobriedade deste Executivo e aprovar esta proposta, porque isto vai ser positivo. Se puder negociar e avançar ainda mais, ficarei evidentemente satisfeito. Como diz André Ventura, pessoas em idade ativa que estiveram cronicamente a receber prestações sociais não contributivas devem devolvê-las, sem dúvida nenhuma. Isto parece-me bastante interessante e espero sinceramente que se possa vir a realizar. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.